Lamarck. Eu vou falar um pouquinho sobre esse estudo científico que, por muito tempo, por todos, quem nunca ouviu falar mal do Lamarck, o professor da aula zoando e detratando ele, mas na verdade foi um cientista muito importante que teve uma contribuição bastante significativa. Bom, próxima palestra vai ser a da Bianca, ela vai falar sobre transtornos da personalidade, também vai ser na próxima quarta-feira, aqui mesmo no teatro. Eu queria divulgar também a 17ª Semana do Conhecimento, que vai acontecer do dia 23 a 27 de abril, do meio-dia a 1h, o local a gente ainda vai definir, mas o que é essa Semana do Conhecimento? Semana do Conhecimento é um espaço que a gente abre para o pessoal da graduação para ministrar palestras, tal qual a gente do PET faz aqui. Então, é uma semana inteira, então, nesse mesmo horário, meio-dia a 1h, em que os próprios graduandos podem ministrar palestras. Então, uma dica que eu dou para vocês, inscrevam-se, porque é uma experiência bastante salutar na formação de vocês. É muito bom, assim, a gente que faz palestra, a gente sabe o quanto isso contribui. Se não for uma das atividades que mais contribuem individualmente para cada um. Então, inscrevam só. A inscrição vai ser aqui, ó, de 2 a 5 de abril, lá na sala do PET, do meio-dia às 2h. Então, vamos lá, galera. É só mandar o título da palestra e, bom, tem nos cartazes que vocês verem por aí, tem um edital com as orientações. E também queria divulgar o nosso processo seletivo, seleção que é da 2012 do primeiro semestre. Então, são essas informações aqui necessárias. As inscrições vão ser de 2 a 5 de abril também, junto com o conhecimento, também do meio-dia às 2h, na sala do PET Biologia. E a data do processo seletivo vai ser isso, 14 e 15 de abril, sábado e domingo. O número de vagas que a gente está abrindo para um bolsista. Documentação necessária vai ser essa: documento de identidade, CPF, fotocópia e originais, só para a gente poder conferir. E currículo vista e comprovado. Você pega e faz o currículo e anexa a cópia dos seus certificados. E histórico escolar também atualizado. E ficha de inscrição ser preenchida no ato. Então, não precisa se preocupar com isso lá, vai ter uma ficha para a gente preencher. Bom, voltemos então à palestra de hoje, os acertos de Lamarck. Bom, mas quem foi Lamarck? Como eu tinha dito, esse ilustre cientista aí que sempre foi vítima de tanto escárnio aí pela maioria da comunidade científica, e as pessoas às vezes esquecem de lembrar da sua contribuição. Às vezes a pessoa nem lê a sua obra, ele tem uma obra vastíssima. Então, até peguei aqui um pouco dessa biografia, dessa vida e obra de Lamarck. Bom, o nome dele vai começar em francês: Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de Lamarck. Chevalier de Lamarck, Cavaleiro de Lamarck. Por que ele chama Lamarck? Na verdade, ele era um cavaleiro de Lamarck. Cavaleiro é um sinônimo de baixa nobreza. Ele pertencia à nobreza, mas à baixa nobreza. E cavaleiro de Lamarck, porque era a região de onde ele era o cavaleiro, então, a região da nobreza a qual ele pertencia. Bom, Lamarck nasceu no dia 1º de agosto de 1744 em Bagentin, na França. Ele esteve no exército, lutou no fronte durante a guerra contra a Prússia, e ele foi bancário também, não banqueiro, né? Ele foi bancário, trabalhou no banco em Paris, e nessa época em que ele trabalhava no banco, ele, no tempo livre, ele estudava, ele aproveitava para estudar botânica, história natural, medicina e química. Então, assim, ele se interessava mesmo, assim, ele buscava mesmo, apesar de trabalhar, ele espontaneamente buscava esse conhecimento. Ele estudou junto com Bernard Jussier, que foi um importante botânico que contribuiu para arborização, para os projetos de arborização da França, de Portugal, da Espanha. Então, se vocês forem ver, o Bernard Jussier teve uma contribuição significativa, eles estudaram juntos. E ele conheceu e associou-se ao Conde de Buffon, que era o mais influente naturalista na época. E ele vai ter, inclusive, uma influência sobre Lamarck mais pra frente. Então, a gente pode dizer que Lamarck ele era um naturalista polivalente. Ou seja, ele estudava de tudo. Então, isso aí foi uma curiosidade que ninguém sabia. Em 1776, ele publicou uma monografia sobre os principais fenômenos da atmosfera, que isso aqui foi o que iniciou o estudo sistemático da meteorologia, que ninguém sabe. A meteorologia, conforme é estudada hoje, ela teve seu início aqui, nesse episódio. Em 1778, por influência desse Conde de Buffon, ele publicou uma grande obra sobre a flora francesa. Em 1780,
para esse dicionário. Que isso, hein, galera? Vou até esperar. Parar. Em 1789 ele contribuiu para esse dicionário botânico da Enciclopédia Metódica. No período entre 1794 e 1798, ele publicou pesquisas sobre as causas dos principais fatos físicos, refutação sobre a teoria pneumática, memórias de física e de história natural. Ou seja, não era só biologia. Aliás, biologia vocês vão ver mais para frente. Mas ele não estudava só história natural, no caso. Assim, ele também estudava física. Após a Revolução Francesa, ele sobreviveu ao terror da Revolução Francesa, e após a Revolução, ele trabalhou como curador de vermes da seção de zoologia do Jardim do Roy. E ele deu início, assim, à museologia moderna. Com seus conhecimentos de taxonomia e de conservação, ele iniciou também a museologia moderna. Nessa época também, ele publicou anuários meteorológicos, moluscos bivalves, pródromo de uma nova classificação dos moluscos, ou seja, sistemática. Uma característica de Lamarck, assim, ele não foi sempre que ele foi um evolucionista. Ele antigamente ele era um taxonomista, ele se preocupava só com a organização taxonômica dos seres vivos, e ele inclusive seguia, ele era fixista, ele seguia aquela escala Nature, que vocês já ouviram falar dessa escala? Antigamente no fixismo tinha uma escala Nature que os seres vivos eram classificados do mais simples até o mais complexo, e na ponta superior de complexidade estaria os seres humanos, que estaria mais próximo de Deus. Então, assim, ele também estudava justamente para encaixar os seres vivos nessa escala. Ele ainda não se preocupava com a evolução. Mas, enfim, ele trabalhou com a parte de taxonomia. Em 1801, também publicou o Sistema dos Animais Sem Vértebras, e ele cunhou o termo invertebrado, que a gente usa hoje, tem lá a disciplina de invertebrados. Foi Lamarck quem cunhou esse termo, ele foi o primeiro a utilizar esse tipo de definição. Ele também cunhou o termo biologia, ou seja, olha só como é importante pra gente. A gente fala assim, fazer biologia que é legal, mas ninguém sabe quem foi que criou o termo biologia. E aí todo mundo na aula de biologia, quando o professor falava que ele era um imbecil, todo mundo concordava. Então vocês poderiam ser hoje estudantes de história natural. Então, fazer biologia que é mais legal do que fazer história natural. Então vamos dar esse crédito para ele. Em 1802, ele publicou pesquisas sobre a organização dos corpos vivos, tratado sobre hidrogeologia, e esse tratado sobre hidrogeologia veio a inspirar Charles Lyell depois, que foi quem influenciou no pensamento evolutivo de Charles Darwin. Então, assim, até o Darwin teve influência indireta e também direta, que depois eu posso falar, vou falar mais pra frente, inspirou Charles Lyell também nos seus estudos de geologia, que foi um desses importantes tipo assim, marcados na história da evolução. Em 1803 ele estudou História Natural dos Vegetais, e assim, nesse período entre 1802 e 1806, ele estudou memórias fósseis nos arredores de Paris. E aí que ele começou a mudar o seu pensamento e a se tornar um evolucionista. Em 1809 ele publicou a sua obra máxima, que foi a Filosofia, que é a obra que contém a ideia evolucionista de Lamarck. Então, esse aqui foi um marco importante na sua biografia. Em 1815 ele também publicou a História Natural de Animais Sem Vértebras em 7 volumes, então uma obra bastante vasta. De 1817 a 1820 ele contribuiu para o novo dicionário de História Natural e para o sistema analítico do conhecimento positivo do homem. E ele morreu em Paris em 1829. Então, diante de tudo isso, seria esse ilustre cientista merecedor de tanto escárnio? Tipo assim, será que ele realmente mereceu ser tão detratado e tão caçoado pela comunidade científica, como acontece até hoje, principalmente nas escolas de educação básica? Então, vamos recorrer lá à filosofia da ciência. Segundo Popper, uma teoria ela não é assim, absolutamente verdadeira. Ela só pode ser considerada científica se ela for passível de falsificação, ou seja, esse é o princípio do falsificacionismo. Ou seja, por exemplo, vocês já ouviram falar no dogma da biologia molecular? Você tinha lá DNA, RNA e proteínas. Todo mundo já ouviu falar isso, mesmo que seja no ensino médio? Que esse era o dogma da biologia molecular.
E assim, todo mundo falou assim, não, esse é o dogma, só acontece verticalmente, unidirecionalmente, DNA, RNA e proteínas. Só que depois eles descobriram a transcriptase reversa e isso veio a romper com esse dogma. Então, assim, nenhuma teoria pode ser absoluta em toda a sua essência. Na verdade, ela só é válida, só é aceita, até que não apareça nenhuma evidência, nenhum argumento que a refute. Então, segundo Popper, a gente não pode considerar uma teoria como sendo absoluta. As teorias mudam, o conhecimento muda e evolui. Além do mais, tem uma frase aqui desse Herbert Spencer que também veio influenciar grandemente a teoria evolutiva de Darwin também. E ele dá uma olhada nisso aqui e vê em que vocês acham que parece. Progresso e conhecimento é o resultado da sobrevivência de ideias mais rápidas. Por incrível que pareça, ele não copiou de Darwin, foi Darwin que se inspirou nele para publicar, porque isso aqui foi em 1851. Darwin publicou A Origem das Espécies em 1859, ou seja, o Darwin olhava e ele pensava, nossa, vou extrapolar isso para a natureza. E isso aqui é basicamente o princípio de seleção natural disfarçado de ideia, de conhecimento. Então, a gente pode arriscar dizer que as ideias e conceitos também evoluem. Então, gradativamente, conforme a gente vai amadurecendo, elas vão se tornando mais, o conhecimento vai se tornando mais evoluído pela prevalência de ideias mais aptas e mais cabíveis. Então, vamos falar um pouquinho da evolução do conceito de evolução. Bom, inicialmente, o que predominava era o fixismo. Em que consistiu o fixismo? Ele se apoiava no livro do Gênesis. Qual que era o problema de se apoiar no Gênesis? Existem, primeiro, que não são todos os livros bíblicos, no caso, que foram colocados lá na Bíblia que a gente conhece. Na verdade, tem diferentes livros que são homólogos à Bíblia, e assim, quando ocorreu o Concílio de Trento, muitas escrituras foram deixadas de fora, diferentes religiões utilizam textos diferentes, e existem várias traduções da Bíblia. Tem Bíblia que passou do aramaico para depois para o grego, e depois para o latim, depois para a nossa língua, tem umas que passou direto do grego para sei lá para o quê, e aí tem várias traduções, a cada tradução tem uma gama enorme de variações. E aí, tanto pela diversidade de textos, quanto pela diversidade de interpretações literais ou não literais da Bíblia, então isso não dá para fundamentar uma ideia científica num texto que não é científico, entende? Então, assim, o fixismo se baseava na Bíblia, e ele dizia que todas as espécies teriam sido criadas ao mesmo tempo e aqui permanecerão para todo sempre. É o princípio do criacionismo. Então, ele dizia que as espécies são fixas e imutáveis, elas não mudam, sempre foram assim, sempre vão ser. Mas, o que aconteceu que veio a derrubar assim, o pensamento científico do criacionismo? Estou falando de derrubar a religião, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Bom, o que descobriu é que o mundo é mais antigo do que se pensava, porque na Bíblia, a partir da genealogia de Adão, eles foram contando lá quantos anos de cada descendente, e eles chegaram num número aproximado de 3.000 e poucos anos de idade da Terra. Só que uma das contribuições para esse conhecimento foi o próprio Charles Lyell. Ele observou a natureza sedimentar das rochas. Ou seja, ele observou que havia ao longo do tempo uma deposição de detritos e depois com o intemperismo. Eu acho que não sabia de tudo isso, mas é o que a gente sabe hoje. Com o intemperismo havia uma compactação desses sedimentos, e aí isso se transformava em uma rocha sedimentar. Então a gente tem aqui, a gente conhece as rochas sedimentares, e incrustados nessas rochas sedimentares foram encontrados fósseis tipo assim, de seres vivos que eram completamente diferentes de seres que a gente conhece hoje, que a gente já viu hoje. Então, bom, das duas ou existia uma diversidade antes, que morreu, se extinguiu na época por catástrofes naturais, que era o princípio do catastrofismo, ou os seres vivos realmente mudam. Então, assim, primeiro que derrubou a idade da Terra, depois, com o tempo, com o avanço da tecnologia, com a tecnologia de verificar compostos radioativos e tal, chegou-se a idade de 4 bilhões e meio de anos de idade da Terra. Então é muito mais do que 3.000 e poucos anos. Isso já derrubou, já meio que tornou insegura essa visão assim, religiosa da ciência.
Segundo, que tinha seres vivos totalmente diferentes que tinha. E não só fósseis incrustados, também tem os testemunhos também na forma de pegadas, que depois se solidificaram, e então a gente vê que nenhum bicho hoje tem essas pegadas. E aí, uma série de naturalistas começaram a convergir suas ideias para uma ideia central que foi chamada de evolucionismo, ou seja, que pregava que as espécies mudam, que elas não permanecem assim do jeito que são para sempre, que elas foram assim para sempre. E o evolucionismo tinha duas vertentes principais. A primeira falava que era principalmente pelo Lamarck. Na verdade, gente, vou até comentar isso. Quem começou com as ideias evolucionistas não foi o Lamarck. Na verdade, o avô do Charles Darwin, que é o Erasmus Darwin, ele já tinha lá seus pensamentos evolutivos. Ele chegou até a falar de lei do uso e desuso antigamente, só que ele não se preocupava com a sistematização dos seus estudos. Ele jogava suas ideias à moda helênica, e aí ele não se preocupava em sistematizar e não se preocupava também com o empirismo. Então, não dava assim, também não era um conhecimento científico. Ele era muito mais poeta do que científico. Mas ele veio influenciar também o Lamarck, e quem foi mesmo falar de lei de uso e de evolução cientificamente foi o Lamarck. Ele falava do transformismo das espécies, só que nesse caso, que elas se transformavam umas em outras, que não é bem o que a gente conhece hoje. Lei do uso e desuso, ou seja, a gente tem um exemplo claro disso na academia. Você vai lá, começa a malhar, depois de 3 meses você está tora, fortão, porque seu músculo hipertrofia. Ou seja, quanto mais você usa, mais aquele órgão se desenvolve. Tem os exemplos também dos órgãos vestigiais, que você tem presente no ruminante, mas não tem no homem, e uma série de outros exemplos. E ele também ele falava na transmissão dos caracteres adquiridos aos descendentes. O que mais ou menos ele falava, Lamarck? Ele falava que o indivíduo ele não estava totalmente adaptado àquele meio, e aí ele, por uma pressão do meio, ele precisava, tipo assim, ele tinha um estímulo constante de tentar se adaptar àquele meio, e aí por alguma sinalização, algum motivo, algum fator interno, provavelmente que atuava sobre o sistema nervoso central do ser vivo, o corpo dele internamente sofria modificações, e aí ele adquiria aquela adaptação, e depois que ele adquiria aquela adaptação, ele transmitia aos seus descendentes. Isso aqui, depois a gente vai falar que não é bem certo. E a outra vertente, também principal do evolucionismo, era do Darwin, que era o princípio da seleção natural. Ele falava de uma ancestralidade comum entre as espécies e da sobrevivência dos indivíduos mais bem adaptados àquele meio. Ou seja, bom, eu vou dar um exemplo, agora. Só que o Darwin não explicava a origem das modificações. Inclusive, como eu tinha falado lá, que o Lamarck influenciou tanto indiretamente pelo Charles Lyell, quanto diretamente as ideias de Darwin, o Darwin ele mesmo dedicou um capítulo inteiro do seu livro Origem das Espécies à lei do uso e desuso. E, inclusive, tinha lá um trecho que ele falava, quanto às modificações, não há dúvidas que o uso e desuso promova essas modificações e que essas são passadas aos seus descendentes. Ou seja, o próprio Darwin usou uma ideia do Lamarck no seu livro, Origem das Espécies, para falar de seleção natural. Porque ele tinha uma concepção populacional, mas ele não explicava a origem das modificações. Porque ele não tinha conhecimento de genética, isso veio muito depois. Então, um exemplo, assim, para ilustrar o velho caso das girafas. O que Darwin diria sobre as girafas? Alguém arrisca, por gentileza? Quem fala aí? Vamos lá. Todo mundo sabe o que Darwin iria falar, baseado na seleção natural. Legal. Eu entendi. Eu escutei tudo que ele falava. E realmente isso. Darwin dizia que as girafas, por exemplo, você tinha lá na mesma população indivíduos que tinham um pescoço maior, as pernas dianteiras maiores, outras menores, e aí, como eles viviam num ambiente árido, não sei o que, eles tinham que passar na copa das árvores, aqueles indivíduos com o pescoço maior e com as pernas dianteiras maiores,